A marca foi o sangue. Se não estivesse o sangue, a marca era o sangue. Se não tivesse o sangue, não se tinha a segurança, a certeza. Podia ter boas casas. E o que é que isso valia ou valeria se não tivesse esse sinal aplicado, colocado aí? Era a morte. Seria a morte. Agora, preste atenção que os escolhidos, ao ter o sangue, vai chegar o momento onde Deus, iria chegar o momento onde Deus esteja olhando para o povo, e quando estejam acontecendo essas coisas, fisicamente também, ou seja, literalmente, cuide da casa dos escolhidos. Enquanto outras casas estejam sendo estremecidas, o lar dos escolhidos permaneçam, fiquem de pé, porque tudo que aconteceu lá, se lá não aconteceu morte na casa onde estava a marca, o sangue, no marco da porta, onde se cumpre, que as escrituras têm múltiplos cumprimentos, a parte onde se cumpre também, para que se tenha o cumprimento completo, total, Deus pode cumprir isso dessa forma, desse jeito. Não tem morte aí, nem tampouco tenha desastres nos lares, nas casas dos escolhidos. Amém. Que sejam lares de ajuda também, de auxílio para o lugar onde estejam. E aí tem-se que ter aí aos desse lugar um lugar como um oásis ou de um oásis. Como nos lugares onde tem desastre, sempre tem oásis nesses lugares. Porque, olhem, em um reino, o rei é quem decide as coisas num reino. E como vão ser realizadas e tudo vai estar sendo estabelecido desde aqui, tudo vai ser estabelecido daqui, ou seja, aqui com o título de propriedade, aí está toda a herança e podemos pedir o que desejamos conforme ao seu programa e que seja a vontade do Senhor e que seja de benefício para a humanidade, para nós. Deus conceda isso, porque se é algo que é para o bem e para que nesses dias sejamos de ajuda, pois Deus vai permitir, ou seja, tudo o que peçamos seja conforme e seja dirigido ao que tudo neste tempo esteja sendo realizado, e Deus vai permitir. Por isso que desejamos que os lares dos escolhidos, Deus guarde nesses dias os lares dos escolhidos e que através do sangue que está aplicado no coração dos escolhidos, pois Deus não permita que esse juízo de terremoto, esses sacudimentos, sacudidas, isso vai ser terrível, onde não tem nada que possa ficar firme ou de pé. A pessoa não vai ficar se escondendo debaixo de um concreto, de um teto desses de cimento, quando tudo esteja cambaleando, tremendo. O que a pessoa não vai fazer é se colocar aí. Por isso que esses lugares e tudo que nós estamos fazendo, vocês vão ver o porquê esses lares que estamos fazendo. Porque quantas estações de água, de uma coberta que vai deixar, serviço sanitário e tudo isso. Porque olhem, quando o tempo foi feito, realizado lá no tempo de Moisés, se concretizou, onde o juízo divino fosse cair, ou caiu, Arão e Miriam, por terem falado contra Moisés, ele lhes disse que não falaram contra ele, senão que contra meu servo Moisés. Por que nós trazemos isso? Porque onde vai haver para esse tempo, onde vai se ter o único lugar que o mundo vai estar vendo, que a misericórdia de Deus esteja ou está estendida, é aí. Ou seja, nesse momento, nesse instante, o mundo vai perceber, mas nós já sabemos onde está a misericórdia de Deus. Se para entrar no templo celestial se precisou de um humano que entrasse, Jesus, com o sangue,
Para o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo é necessário humanos que entrem do lugar santo e passem para o lugar santíssimo em cada um dos escolhidos. É onde unicamente pode entrar o sangue no lugar santíssimo. Dessa única forma, e como está aplicado aí nos escolhidos, o sangue entra aí, nesse trono, que é a sua igreja e o instrumento onde Deus imparte ou dá para o mundo. Isso vai acontecer no milênio também. Tem um lugar onde ele falou, eu tinha isso para falar, o que ele falou nesse tema, o mistério do sangue. O mistério do sangue de Cristo, 1997, em 7 de setembro, diz: teremos que fazer um outro percorrido por esse tema, porque vimos o sangue de Cristo de era em era, vimos no lugar santo, mas agora estamos vendo no lugar santíssimo do templo espiritual. E disso tem que se falar mais adiante na frente. Foi um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes testemunho do sangue, do mistério do sangue de Cristo, sob esse tema, ou seja, sob esse tema, sob essa outra parte que em algum momento estaremos falando, em alguma das conferências, em alguma nação, em algum país, estaremos vendo o sangue do Cordeiro no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Ou seja, vê? Em algum momento iríamos ver isso, ou falar sobre isso. Agora, olhem este outro, no tema, o trono de misericórdia, foi em 2000. Ele diz: agora vimos o mistério do trono de misericórdia. Quando já não haja misericórdia no trono celestial, a misericórdia somente poderá ser escolhida, obtida no trono terreno de Cristo. E o anjo que disse: o tempo já não é mais, e já se falou por esse instrumento, e se disse que já não tem sangue no trono de intercessão, então onde está? E em outros lugares, ele falou, e o irmão Branham em alguns momentos falou que quando ele saia do trono de intercessão, pegue o título, abre, passa pelo paraíso, ressuscite e vem à terra. E deixa fechado o mistério do sétimo selo, e como não pode ser aberto, ele dá um pulo aí, como se estivesse fazendo tudo seguido. Mas desde que ele saiu do trono de intercessão, até hoje, não aconteceu a ressurreição. Ou seja, está se pregando misericórdia e perdão de pecados sobre o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, que se fez há 2000 anos atrás. Então, onde é que está? Se a ida ao paraíso são por 3 dias e meio, não está lá. Onde está? Na terra. É por isso que houve silêncio no céu. E se ele está realizando, fazendo uma obra na terra, e para isso tem uma continuidade daquilo que falou o irmão William e o irmão Branham, que passaria pelo paraíso, ressuscitaria, e nós, ao vê-los ser transformados, inclusive tem outros lugares onde ele diz que a porta da graça é fechada. Tudo ele coloca junto, unido, mas aí tem uns tempos aí, tem umas vírgulas aí, tem uns e, que equivalem a um determinado tempo onde se está fazendo uma obra agora na terra. E é o que ele está dizendo aqui, diz: quando já não haja misericórdia no trono celestial, a misericórdia só poderá ser obtida no trono terreno de Cristo, que é o trono de Davi. Não tem outra forma, outro jeito. Assim será para o milênio, assim será para o reino milenial, assim será para lá, porque agora vem e fala isto. E nesta manifestação plena de Deus na terceira etapa, aí então é que ele vai falar antes, na qual ele diz que o reverendo William Branham diz que já não haverá misericórdia no céu. Veja como agora está se cumprindo isso que ele falou, que no cumprimento da terceira etapa não haveria misericórdia no céu. E isso já é neste dia presente.
No trono de Deus já não haverá misericórdia, porque já não estará o sangue de Cristo lá, e Cristo já não estará fazendo intercessão como sumo sacerdote. E agora, como é que vão receber misericórdia as pessoas? É que Cristo estará manifestado em toda a sua plenitude no seu trono humano, e desde aí estenderá misericórdia, desde aí obrará em misericórdia a favor de muitas pessoas. E desde aí será que Cristo estenderá a sua misericórdia para o povo hebreu também. Ou seja, o povo hebreu vai receber misericórdia por aquele que eles mesmos vão dizer: este é quem nós estamos esperando. Mas vejam, a forma e a maneira em que Deus falou isso pelos profetas, qualquer um humanamente vai dizer, pois isso é algo grandioso, apoteótico, o que Deus vai estar fazendo nesse tempo quando isso aconteça. E olhem, Deus está cumprindo isso. De uma forma tão simples e tão comum, normal, que é aí onde as palavras que ele disse: se não vigiarem, passará em branco, despercebido. É por causa da forma tão simples que ele iria cumprir isso. Agora, diz, e aí nós vamos deixar isso. Não vamos parar aí para não continuar, porque até aí está bem, está certo. Já vimos como é que Cristo vai estender sua misericórdia ao povo hebreu desde o seu trono humano e desde o seu trono como a era da pedra angular, como era da pedra angular. Agora, se na era da pedra angular está esse trono humano e também está a igreja que entrou por essa porta, é por isso que no livro das eras ele diz que tem um labor, um trabalho, que a noiva sabe que vai ser feito ou vai se fazer. Ela está esperando pelo assim diz o Senhor. Por ela e através dela é que Deus fará, nela e através dela é que Deus fará essa obra que Deus deixou nesse tempo em particular, ou determinado. Que tempo? Qual tempo? Este tempo. Ou seja, que o povo, o mundo, as fátuas, o povo hebreu, através desse ministério, desse trono humano e da igreja noiva, vão obter as bênçãos para esse tempo, já quase no finalzinho, por se cumprir a ressurreição. E um exemplo, ou vamos dizer, um caso que houve, que foi o que falamos da agorinha de Arão e de Miriam, nessa mensagem, o evangelismo do grande rabino, apóstolo São Paulo, 15 de agosto de 2009. Ele diz aí, os sumos sacerdotes não eram profetas, os sumos sacerdotes, mas Moisés sim era profeta, e o sumo sacerdócio surgiu porque Moisés pediu um ajudante, mas Moisés, vejam vocês, também era sacerdote, também era rei, era profeta dispensacional também. É por isso que no templo de Moisés, é por isso que no templo Moisés ministrava e entrava no lugar santíssimo, mesmo fora do dia em que o sumo sacerdote poderia entrar. Moisés não estava limitado com limitações. Deus falava com Moisés face a face, ou seja, que tem uma ordem muito mais alta do que o sumo sacerdócio. Agora, Moisés, lembre-se que Moisés tinha diversas posições diante de Deus: líder político, líder religioso, líder político como rei, legislador, mas era Deus, através de Moisés, que dava as leis, a legislação para o povo hebreu. Era por decreto divino. É por isso que diz a Escritura que foram dados esses decretos para o povo de Deus através de Moisés. A Escritura também diz que Moisés e Arão, entre meus sacerdotes. Apenas busquem vocês, parece que isso está em um dos salmos. E depois, em algum momento que vocês achem isso, me falem, para eu dar a citação. Agora vejam, Moisés na posição diante de Deus era muito maior do que Arão, e vemos que quando tem pressão nessas posições, vejam, e querem tomar o lugar de Moisés, procuraram um grande problema, Arão e Miriam, e Arão e Maria, a irmã de Moisés, porque disseram: Deus também não falou através de nós também? Deus não falou através de nós também? E também criticaram Moisés por causa da esposa que ele tinha, que era uma mulher cusita ou etíope. E vejam, criticaram Moisés e além disso falaram: Deus também não falou através de nós? Vejam, Deus não tinha falado através deles, era só através de Moisés. E Moisés punha as suas palavras na boca de Arão. E Deus lhe disse: tu serás Deus para Arão, e Arão será o quê? Profeta. Tinha que falar o que Moisés falava para o povo. E como Moisés tinha problema para falar, então Moisés preferia que o povo não estivesse escutando ele falar, porque poderiam zombar dele. Ele era gago para falar, e sempre tem zombadores. Tinha dificuldades para falar. Agora lembre-se que Moisés está
nessa escritura de Apocalipse 11, Zacarias capítulo 4, 14, que fala como uma das duas oliveiras, ou seja, uma das duas oliveiras, Moisés, que é um ministério dispensacional, é uma das duas oliveiras, o ministério de Moisés. E uma pessoa demorada para falar, vocês sabem que é um gago, que para falar algumas palavras demora o dobro do tempo que uma pessoa tem que fala normal. Agora, Deus aborreceu-se com Arão e Miriam. E Arão, quando vê que já está cheia de lepra branca como a neve, Miriam já sabia que depois o juízo viria a ele, para Arão. E vejam algo que não pode ser entendido talvez por algumas pessoas. Arão não foi até o tabernáculo para entrar com o sacrifício, sacrificar um animalzinho para ir diante da presença de Deus. A primeira coisa que se não fosse o dia 10 do mês 7º de cada ano, ele não poderia entrar. E tampouco fez o sacrifício para... Nem tampouco fez o sacrifício para, pelo menos no átrio, no pátio, no lugar santo, pedir a Deus para a saúde da sua irmã, a qual tinha que ter já mais de 80 anos, porque era bem mais velha que Moisés. E Arão tinha que ter muito mais que 80 anos também, porque era bem mais velho que Moisés. Se você somar 80 que tinha Moisés quando tirou o povo, mais 40 no deserto, são 120 anos. Ou seja, que Arão e Miriam já passavam de 1000 anos, eram anciões, velhinhos. E agora, anciões ficam reclamando e criticando Moisés, um erro muito mal que eles cometeram e que qualquer pessoa comete na sua vida, ou que possa cometer na sua vida, qualquer um. Agora, olhem isto aqui. E agora não podem entrar na terra prometida. Nem Arão nem Miriam podem entrar na terra prometida. Arão vai até Moisés, porque Arão era profeta, mas profeta de Moisés, não profeta de Deus. Profeta de Moisés. Por isso Moisés podia punha na boca de Arão aquilo que ele tinha que falar. E isso Deus já tinha dado para Moisés. O tinha colocado isso no coração de Moisés e na boca de Moisés. O porta-voz de Deus era Moisés. Agora vem Arão até Moisés, tal como vem um profeta diante de Deus, porque Moisés era Deus para Moisés. E Moisés vai até a presença de Deus e pede pelo seu irmão. Agora, olhem. Profeta era Deus para Arão. Agora, olhem como Arão, em vez de ir, Arão não foi para o tabernáculo, em vez de ir. Ou seja, hoje, o escolhido, o mundo cristão, não pode ir ao templo que está no céu, porque lá não está o sacrifício. Arão foi diante de Moisés. Olhem onde estava aí o tipo e figura do que seria no tempo do fim, quando ele saísse do trono de intercessão. Tinha que ir não para o templo, não para o tabernáculo lá e fazer o sacrifício. Número 1, primeiro, se não fosse o dia, ou seja, que o dia dispensacional, hoje não é a dispensação da graça. Portanto, qualquer um que entrar aí o que tem um trono de juízo. Se não entrasse no dia correto, certo, lhe cairia juízo. Como toda pessoa que queira entrar na presença de Deus sem passar pela porta, como uma das duas oliveiras, Moisés, o mensageiro dispensacional, o que vai achar é morte. E morte espiritual e depois morte física. E podem ser as duas coisas ao mesmo tempo, ou uma em primeiro e depois mais adiante a outra. Mas lá na frente. E aí é onde ele fala, nas eras, que ele diz que vem um novo propiciatório. Eras. 500, nas eras. Onde ele diz agora, ele diz assim como os vemos agora. Esse era um trono de Deus no céu. Moisés o fez na terra conforme o modelo. De acordo com o modelo, era o trono de Deus, porque o seu tribunal estava representado aqui na terra, no lugar santíssimo. Todo Israel vinha até esse lugar para achar misericórdia, porque Deus só os encontrava debaixo do sangue derramado. Vê o que viemos falando. Era aí, mas por que Arão não foi? E sacrificou. Ele era o sumo sacerdote, mas nem todo o tempo ele poderia entrar ou podia entrar. E como era fora do dia, correu até Moisés. E Moisés foi quem intercedeu por ele.
A intercessão se faz através dos ministérios de Moisés e Elias. Por isso é que ele diz, Elias e Moisés, quem recebe a sua mensagem recebe misericórdia. Agora escutem bem, então a glória Shekinah levantou-se desse propiciatório em um dia e se assentou, repousou em outro tabernáculo. Amém? Ou seja, levantou-se daí e vejam onde o vimos no templo de Salomão, mas também o vimos no templo humano Jesus. Amém. O Pai ninguém julga, senão que todo juízo deu a seu Filho. Deu ao Filho o tribunal de Deus. Se falarem contra mim, será perdoado. Falem. Ou seja, será perdoado. Falem. De outro que vem, outro propiciatório que vem, falem. Reticências. Se falarem contra o Filho do Homem, eu os perdoarei. Mas algum dia o Espírito Santo virá morar no coração das pessoas. Uma palavra contra ele nunca será perdoada. Por quê? Porque aí é que está o Espírito Santo obrando, operando, e é onde unicamente Deus pode dar misericórdia neste tempo final. E toda pessoa que falar contra esse trono humano, o que vai vir a ela é o juízo divino. Tão simples assim. E quem unicamente pode interceder por toda pessoa neste planeta Terra é esse trono humano. Não pode haver ou existir outra entrada, outra via, caminho de misericórdia ao Pai Celestial, a não ser através desse trono humano nesta dispensação do reino. Tal como houve só uma só porta, uma só via, um só caminho de misericórdia para entrar ao Pai Celestial através de Jesus na dispensação da graça. Sob a dispensação do reino, a única via de misericórdia, a única porta, sobe aqui Apocalipse 4, onde existe misericórdia para toda pessoa que queira misericórdia. É por isso que quando eles entram para fazer parte dessa visão da carpas virgens fátuas, que vem batendo na porta e até mesmo dos nossos, já não há tempo aí, mas sim, vejam, Deus estende a sua misericórdia e é onde eles têm que entrar na grande tribulação para serem purificados, porque não entraram pela porta a qual estava dando misericórdia para essas pessoas que entrassem por ela, para não terem que passar pela grande tribulação. Ou seja, que o que Deus nos está dando neste tempo final, neste tempo sobrante, é a oportunidade de poder entrar no reino messiânico, pertencer à dispensação do reino, fazer parte desse reino, antes que se feche essa porta para que as pessoas entrem. Porque, vejam, estará aberta a dispensação do reino. Não é que se fecha a dispensação do reino e começa a outra, não. É que se fecha a etapa para que entrem para fazer parte dessa dispensação e possam obter as bênçãos que há aí, como a transformação, o rapto, a ceia das bodas do Cordeiro, reinar pelo milênio. Olhem, tudo isso vai ser perdido pelas fátuas e até mesmo pelos 144 mil. Agora existe uma bênção para os 144 mil, porque eles ressuscitam depois da grande tribulação. As fátuas é que elas perdem 1000 anos, as fátuas, e elas ressuscitam depois do milênio. Já? Bom, estamos esperando. Já chegou? Estamos esperando que chegue outro caminhão e aproveitamos esses momentinhos para falar essas coisinhas. E aproveitamos também e saudamos ao reverendo Jesus Barrogeta, lá em Fé Viva, que tem reunião nacional com os ministros. Que Deus os abençoe a todos eles lá, os guarde, nosso irmão Marcos Roya, que esteve delicado ontem, ou antes de ontem, delicado de saúde, que Deus restaure a sua saúde, um grande irmão e grande trabalhador na obra de Deus, que Deus o abençoe, e estaremos orando por ele, e por todos os ministros e os irmãos, que também Deus os fortaleça para seguir adiante, permanecer vivos até a transformação a nós. Nosso irmão Toríbio, lá no Peru, que tem uma reunião entre hoje e amanhã, todos os ministros, Deus os abençoe também, e ao missionário Miguel Bermudes Marim, que está por fazer aniversário.
assim que já está chegando o dia do seu aniversário, e nós estaremos cobrindo com nossas orações, cobrindo ele, pedindo a Deus que lhe dê forças, lhe dê muita saúde e sabedoria para continuar conosco neste tempo tão glorioso, onde Deus está despregando a sua misericórdia através desse trono humano, dando através desse novo propiciatório. Que Deus os abençoe e guarde hoje, quarta-feira, 25 de setembro deste ano de 2024. Palavras do doutor José Benjamin Pérez Matos.